Olá, eu sou a Patrícia de Camargo, um pouco gripada, já aviso. E você chegou à nossa viagem por 24 mil anos de arte. E hoje nós vamos ver um artista que foi a ponte entre o impressionismo do século XIX e os movimentos mais rompedores do século XX. Esse artista, ele participou daquela primeira exposição dos impressionistas em 1874. Eu já falei sobre ela num vídeo do Viajando no Impressionismo, vou deixar para vocês o link aqui na descrição. Só que quando ele estava nesse movimento, ele achava que o movimento necessitava um pouco mais de solidez. Então ele começou a buscar soluções diferentes para os mesmos problemas. Vou dar um exemplo para você do que eu quero dizer com isso. Os impressionistas, de forma geral, utilizavam temas que mostravam essa vida moderna em que eles estavam inseridos. Então eles colocavam os bares, as estações de trem, os jardins. Já o Cézanne, o que ele fez? Ele preferiu dar um ar de modernidade aos temas super classudos, clássicos, como as naturezas mortas, e mitológicos, como os banhistas. Os banhistas, as banhistas, representavam um tema super clássico que queria revelar um equilíbrio entre o homem e a natureza num lugar idílico. Num lugar que na mitologia se conhecia como Arcádia, que ficava no Peloponeso grego. Então, sabe, esse lugar em que tudo era bonito, maravilhoso. E o Cézanne começou a desenvolver banhistas entre 1870 até o último ano, até que ele faleceu, ele estava realizando banhistas, até 1906. E nesse período, ele fez mais de 200 desenhos de banhista, gente. Realmente ele curtia esse tema, além de várias telas. No final da sua vida, ele trabalhou em 3 quadros de forma simultânea sobre essa temática. Um deles a gente já viu, é o que está no Museu de Arte da Filadélfia. Na Filadélfia tem outro quadro dessa série, que se encontra na Barnes Foundation. E o último está na National Gallery em Londres. Vamos dar uma olhada mais profunda no quadro que se encontra no Museu de Arte da Filadélfia. E esse quadro, o que ele tem de clássico? A composição em triângulos, isso é super clássico, a gente viu pra caramba nas obras dos renascentistas. Lembra que a composição é a forma em que o artista organiza o quadro. Aqui a gente vê um grande triângulo formado pelas árvores e o chão, que enquadra toda a paisagem e que leva o nosso olhar mais pro longe, assim, como se tivesse, nos dá uma sensação de profundidade. Depois tem outros 2 triângulos menores, você consegue ver onde eles estão? Dá uma olhadinha. Isso mesmo, eles estão formados pelos 2 grupos de mulheres. Em alguns casos, as costas, braços, pernas, linhas dos corpos dessas mulheres estão paralelos aos lados destes triângulos. O que não tem nada a ver com os clássicos. O Nascimento e mesmo em Fragonard, que é um pouco posterior, as figuras são protagonistas, as estrelas do quadro. E a paisagem, você pode ver aqui, é apenas um marco onde elas se encontram. Já em Cézanne, ambos têm a mesma importância, figura e fundo. E para alcançar esse equilíbrio, o que ele faz? Ele faz uso de uma cor que planifica a figura humana e lhe assemelha a paisagem através dos mesmos tons. Por exemplo, as sombras dos corpos são verdes e azuis, como o céu, a água e a vegetação. Para Cézanne, o ser humano não é o centro do universo. Ele preferia, inclusive, pintar naturezas mortas, porque os objetos, gente, não se mexiam enquanto ele estava pintando. E ele passava horas em frente ao que ele estava pintando, os objetos, as paisagens que ele pintava. Mas horas mesmo. Tanto que ele faleceu de uma pneumonia, porque ele tinha ido pintar, começou a chuva, ele continuou pintando, e quando resgataram esse homem, ele estava mal pra caramba, e dias depois desse episódio, ele acabou falecendo. Nos quadros clássicos, as banhistas são sensuais. Aqui, os corpos estão deformados. Nada de naturalismo. Cézanne entendeu que a forma era o importante e não os detalhes, porque é assim que a gente vê, que a gente enxerga. Por isso, ele reduziu suas formas a cilindros, esferas e cones, foi simplificando essas formas.
Os rostos são quase máscaras, despersonalizados, não contam historinhas. Cézanne, o que ele pretendia era apenas reflexionar sobre a linguagem pictórica em si, arte pela arte. E ele passou debruçado nesse quadro aqui da Filadélfia 6 ou 7 anos, mas parece que não foi o suficiente, porque acredita-se que ele está inacabado, porque existem partes, provavelmente nos corpos, que a gente vê a tela, ou seja, que ele não colocou tinta. Mas pode ser que isso seja apenas mais uma genialidade do Paul Cézanne. E no próximo vídeo, o que a gente vai ver? O grito mais famoso da história da arte. Pra você não perder, já sabe, se inscreve no canal, me segue nas minhas redes sociais. E hoje eu te deixo aqui das Canárias com um beijo no teu coração.